Olá, sejam bem-vindos novamente ao canal. Eu sou o Salvador Mendonça. Videozinho rápido hoje sobre multímetros. Uns amigos sempre perguntam para que serve, como é que utiliza, que me vem utilizando nos vídeos. E eu falei, vou gravar um vídeo explicando basicamente um ou dois usos para o multímetro. Bom, essa é uma ferramenta realmente bem versátil, serve para vários tipos de coisas, é interessante você ter em casa. Esse aqui, né, é um multímetro um pouquinho melhor, mas tem uns multímetros de 20, 30 reais que você pode ter em casa para você medir uma tomada, fazer um teste de continuidade de um fio, de um aparelho. Realmente interessante, é um aparelho muito interessante de se ter. Então esse aqui é o meu aparelho, esse é o meu multímetro ou multitester. O multímetro ou multitester, ele pode ser analógico e digital. Analógico e digital, né? E serve geralmente para poder medir algo ou uma corrente eletrônica. Você pode fazer a medição de capacitor, medir um transistor, medir a corrente, né? Você pode medir a bateria de um carro, você pode medir a tomada da sua casa para ver se a tomada da sua casa tem energia ou não a tomada, ok? E aqui você tem a seleção de tudo que você pode estar utilizando e tem um seletorzinho. Você vai selecionando dependendo do que você for aplicar. Bom, isso aqui já é mais complicado, você saber todos os detalhes de cada função, de cada estágio desse. Eu vou me ater só os mais básicos. Então, ligou o multímetro. O mais interessante é a medição em escala de diodo, que é esse desenhozinho aqui, ó. E para que serve essa medição? Isso a gente usa para fazer teste de continuidade. Então, se eu tenho um fio, ele está dentro da parede e está saindo um outro fio do outro lado, mas é próximo, e eu quero saber se o fio está interrompido ou não, eu boto a ponta de prova em um lado e a ponta de prova em outro. Se houver medição ali, ou se apitar, é porque ele não está interrompido. Então esse utilizo muito isso. Então vamos supor, um exemplo hipotético. Você está consertando um aparelho eletrônico qualquer e você quer saber se o fio dele, né, ele está ruim. Você vai lá e começa a fazer essa medição, tanto na tomada quanto dentro do aparelho, para saber se ele está interrompido ou não. Então ele é bem interessante nesse sentido. Então outro uso, vamos supor, medir tensão. Então vamos supor que eu tenho uma tensão que eu queira medir. Eu deixei aqui essa pilha, para saber se ela está boa. Então eu coloco nesse desenhozinho aqui, que é um V, um risco e os pontinhos, tá vendo? Aqui. E seleciono a voltagem que eu quero. O interessante nessa parte é o seguinte: eu sei que essa pilha aqui tem 1,5 volt. Então eu não preciso colocar aqui em 200, em 1000, não preciso fazer isso. Então se eu sei que tem 1,5 volt, eu posso colocar até em 20 aqui e medir. Outra coisa interessante é o seguinte: as pontas de provas nesse multímetro, ele vai te dizer onde é o negativo e onde é o positivo. Então eu já sei que aqui, botão vermelho com vermelho, preto com preto, e ele está dando lá 1,5 volt. Bom, mas se eu inverter, ele vai me avisar também. Olha que interessante. Olha lá, viu que apareceu o menuzinho na frente? Esse menos aqui indica que eu estou trocando a polaridade. Então que o certo não é aqui. O certo seria nesse sentido. Vamos lá. Já não tem mais o sinalzinho do negativo, o sinalzinho de menos. Interessante. Então você já conseguiria saber se uma bateria, por exemplo, que não, de repente, não tivesse ali a medição de onde é negativo ou positivo, você já com essa prova e com esse multímetro você iria saber onde é o positivo e onde é o negativo. Então essa escala aqui vai medir a corrente contínua. Corrente contínua, só para poder
a gente fixar uma coisa que eu sempre usei desde criança, corrente contínua seria a corrente que sempre é essa e sempre é essa, então ele fica contínua assim. Eu sempre botei isso na minha cabeça para poder eu não me confundir. E corrente alternada é aquela que eu posso colocar em qualquer lado. Então eu sempre usei esse tipo de coisa e foi muito interessante. Então corrente alternada seria uma tomada de casa, que você pode botar a tomada assim ou pode inverter a tomada e colocar do outro lado. Então não vai ter lado, você pode colocar de qualquer lado. E já uma corrente contínua, você não pode fazer essa inversão. Se aqui é o negativo e aqui é o positivo, você tem que ligar assim, você não pode fazer a ligação de outra maneira. Isso fixou muito na minha cabeça e eu achei sempre muito interessante. Então aqui eu tenho a corrente contínua, que é esse Vzinho, o tracinho e os 3 pininhos, e tem a corrente alternada, que é um Vzinho e tipo um tio do lado. Então digamos que eu queira fazer agora, usar essa ferramenta para poder medir a tomada na minha casa. Eu quero saber se a tomada está funcionando, quero saber quanto está a energia na rede, então eu vou lá. Se a minha casa é 220 volts, eu coloco em 700. Se eu sei que minha casa é 110, eu posso colocar em 200. Vamos lá, então eu botei 200 aqui, já separei aqui estrategicamente já um rabicho, botei uma prova, uma ponta, a outra ponta, e ele vai medindo lá, vai dizendo qual é a tensão. Opa, tá bom encaixado. Qual é a tensão que eu tenho nessa tomada aqui agora? Vou pegar a posição corretinha dela. Olha lá, variando mais ou menos 124 volts que eu tô tendo aqui na minha casa. Então, ó, com essa ferramenta, 3 coisas básicas: consegui fazer um teste de continuidade, consegui medir a pilha, né, uma corrente contínua, e consegui ver aqui uma tomada, fazer um teste com corrente alternada. E com essa corrente alternada aqui, nessa voltagem, eu posso abrir um aparelho, testar uma cafeteira para saber se está chegando energia na resistência ou não. Então, esse é o multímetro, é um multímetro digital, muito interessante, uma ferramenta muito prática. Tem essa abazinha aqui, se você quiser deixar ele em pé, virado para você estiver na bancada trabalhando e quiser deixar ele para você ficar utilizando, fazendo os testes, ele é apontado para você, já fica com essa posiçãozinha. Esse aqui é um pouco mais caro, mas tem aqueles de 20, 30 reais. Bom, o vídeo basicamente é esse. Espero que tenha sido interessante e útil para vocês aí, possa ter esclarecido um pouco a dúvida de que era o multímetro, multiteste, os tipos. Então esse aqui é um multiteste digital, mas tem um analógico também, ok? Se você não é inscrito, dá tempo, se inscreva aí, dá aquele joinha no vídeo, compartilhe o vídeo e vamos para a próxima, que essa aqui já foi para conta. Valeu!